Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora dos princípios de cálculo propriamente das integrais, tá? Ou seja, a gente viu definição de integral, teorema fundamental do cálculo, para que elas servem, mas o que eu quero dizer aqui é que agora a gente vai ver algumas técnicas de integração mais precisamente, um pouco mais complicadas, tá? Que iniciam-se no capítulo 7. Tá, da referência do que a gente está usando. Então aqui o primeiro deles, tá, o capítulo 7, a seção 7.1, tá, na verdade ela é um pouco assim, ela é um resumo dessas técnicas de integração, tá, mas ela começa mesmo na 7.2. Então a 7.2 vem a ser a integração por partes, que é o primeiro método dessas técnicas novas que nós vamos ver. Tá? E, bom, vamos começar com essa então, tudo bem? Que vem a ser integração por partes, né? Qual é a ideia dela? A primeira coisa que eu tenho que entender aqui, eu tenho que te perguntar é se você lembra da regra do produto, tá? Falando em derivação. Né? Se você lembra da regra do produto, você sabe muito bem que a regra do produto é dada por derivada, né, de duas funções, ou seja, produto de duas funções, resultando, tá, numa soma, né, que nada mais é do que a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Essa ordem não faz diferença nessa soma, justamente porque é uma soma. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente tem uma regra do produto, bem simples, né? A gente já gravou isso, já sabe como é que funciona e tudo mais. O que isso tem a ver com integração? Bom, vamos ver. A primeira coisa que pode acontecer aqui é se eu integrar, tá, o lado esquerdo dessa equação, para que ela se mantenha, eu preciso integrar aquilo que está do lado direito. Tá? Começa por aí. Tá? Além do mais, né, a integral de uma soma é a soma das integrais. Então a gente já começa a ver, aplicar aqui propriedade das integrais. Tá? Além disso, tá, a gente tem que lembrar que quando a gente deriva uma coisa, qualquer coisa, e depois integra, a gente volta para aquela qualquer coisa. Não faz a menor diferença. É como se você se perguntasse qual a derivada de 2x, ou melhor, x², perdão, que obviamente vai dar 2x, e se você quiser integrar 2x, você vai voltar para o x². Tá? É mais ou menos essa ideia. Tá? Claro que eu sei que tem uma constante aqui, mas nós estamos falando de uma integração de um lado, integração do outro. Né? Essa constante não vai fazer diferença para nós. Tudo bem? Então aqui, aquele lado esquerdo fica justamente aquele produto daquelas duas funções. Tudo bem? Bom, isso feito, a gente vai só dar uma reordenada, passar uma das integrais para o outro lado, tá? Para que a gente possa simplesmente isolar uma das integrais. Veja bem que nós temos duas integrais, tá? E essas duas integrais são muito similares, tá? São produtos de funções, tá? Sendo que em uma delas a primeira função é derivada e na outra delas a segunda função é derivada. Perdão. Mas é a mesma coisa, tá? Essa equação relaciona essas duas integrais e, além disso, aquela soma ali de f vezes g. Tá? Se a gente reordenar isso, tá? Isso aqui é só uma reordenação simples para isolar uma das integrais, tá? A gente fica com esta expressão. Tá? Então fica assim, integral de f' vezes g, tá? Igual a própria f vezes g menos uma outra integral, que é f vezes g'. Tá? Então assim, eu faço em pedaços, eu faço em partes o meu cálculo de integral. Tá? Aí já começa a aparecer o nome da regra, mas enfim. Tá? O que a gente vai fazer a partir de agora? Muitos dos cálculos, tá? Eles são feitos, tá? Em outras palavras, aqui eu vou reordenar a primeira integral, então vou fazer g vezes f', mas muitos dos cálculos são feitos usando a seguinte notação. A gente vai chamar a primeira função, tá? Lá na primeira integral, aquela que é uma função só de u, tá? Obviamente esse u vai depender de x, tá? É só uma notação para ficar um pouco mais limpa. E vai chamar a f' dx de dv, tá? Por que isso? Não só para limpar a notação, tá? Mas quando a gente chama f' dx de dv, né? Em outras palavras, é como se a gente isolasse aquele dv dx ali como se fossem variáveis, tá? Então, em outras palavras, dv dividido por dx é a mesma coisa que derivar v em relação a x, tá? E isso vai dar f', é mais ou menos essa ideia. Eu já vou fazer com mais calma depois, tudo bem? Mas o que eu quero dizer é que aqui nesse primeiro momento, u é g e dv é f', tá? Bom, se a gente seguir essa ideia, né? Eu vou chamar u de g e dv de f', o que vai acontecer é exatamente aquilo que eu disse. Olha, tratando dv e dx como variáveis, tá? A gente vai ter que dv dx nada mais é do que o quê? A derivada de v em relação a x. Então, se a derivada de v é o f', o que será que a gente espera que seja o v? É só integrar. Porque a derivada de v em relação a x, integrando, vai voltar para o próprio v. E a integral de f' vai voltar para f. Então, v é o f. Tudo bem? Então, usando dv igual a f' dx, eu tenho que v é igual a f. Tá? E, por outro lado, se eu tenho u, né, eu vou derivar u em relação a x e vou poder isolar, fazendo com que du seja igual a g'
dx. Então, a integração por partes faz isso. Ela relaciona 4 equações, basicamente, né? U, V, du e dv, tá? Que relacionam os termos de integração com suas derivadas, tá? Então, uma você vai chamar de u e vai derivar, a outra você vai chamar de dv e vai integrar. Então, a partir de u você chega em du, a partir de dv, você chega em v. Então, você tem duas operações para fazer, uma derivação e uma integração, tá? Quando a gente faz isso, tá? Em outras palavras, a gente se dá conta que as outras coisas que nós acabamos de descobrir estão todas elas expostas nos demais termos. Então, em outras palavras, a gente está vendo aqui que aquilo que eu chamei de u dv e integrei vai ser igual a u vezes v, ou v vezes u, tanto faz, menos a integral de v du. Tá? Então, essa notação usando u e v, du e dv, ela é muito mais compacta, muito mais simples, tá? E eu aconselho vocês a fazerem as contas usando essa notação. Tá? Eu não quero fazer, eu quero fazer usando fg, não tem problema nenhum, vai dar para fazer também. Tá? Só um pouquinho mais chato, um pouquinho mais formal. Essa notação em verde é mais direta. Vamos ver por quê? Então tá. Então vamos deixar num cantinho aqui tanto u, quanto v, quanto du e quanto dv, tá? Para poder dizer, olha, isso aqui é o que vai acontecer, a gente já sabe disso. E aqui a gente vai isolar tanto u, v, du e dv para usar aquela notação que eu acabei de dizer. Então, a integração por partes ela vai ficar um pouquinho mais compacta. Então, eu vou poder enxergar uma integral como sendo u dv e dizer que ela é igual a u vezes v menos v du, menos a integral de v du, perdão. Tudo bem? Então, essa integral é igual a essa. Tá? E quando a gente isola as duas, a gente tem um método, tá? Chamado integração por partes. Essa é a ideia do método. Mas tudo isso é teoria, tá? Tudo isso é para dizer que funciona. Agora vamos ver como que funciona, vamos pegar um exemplo para resolver. Antes de qualquer coisa, lembra que a integral aqui do lado esquerdo, né, a ideia da integração por partes é me livrar de um grande problema. Então a integral do lado esquerdo é essa integral que eu vou chamar de integral a ser resolvida, ou aquilo que eu quero descobrir. Tá? Às vezes, essa integral não é tão simples de resolver pelos métodos usuais, ou métodos diretos, né, que a gente costuma chamar. Por exemplo, eu olhar para uma integral e ver que o integrando dela é 2x. Eu já sei na hora que a integral disso é x ao quadrado. Tudo bem? Ou olhar para uma integral que é cosseno de x, eu sei na hora que a integral disso é seno de x, porque a derivada de seno é o cosseno e assim por diante. Às vezes nós vamos nos deparar, tá, com integrais que não são tão simples, tá, e que o método da substituição, que é o primeiro que a gente viu, tá, ele também não resolve de cara. Então a gente vai poder expressar essa integral como o produto das duas funções, ou de duas funções, menos uma outra integral. E a gente espera que essa outra integral, essa sim, seja mais simples de resolver. Tudo bem? Então a relação que a gente vai fazer é de uma integral que a gente quer saber, relacionado com uma integral que é mais simples de resolver, e aí sim, podendo expressar como uma resposta. Tá bom? E isso vai valer também, obviamente, para outra notação, tá? Que é a notação que eu mais vou usar. Tá? E que eu espero que vocês usem mais também, porque ela realmente é mais direta e mais simples. Tá bom? Bom, então vamos lá. Como é que isso funciona na prática, né? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenho integral x cosseno x, tá? A integral x cosseno x, a gente fica tentado a fazer uma substituição simples aqui para ver o que a gente acha. Mas se vocês lembram bem na substituição, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa encontrar uma função que a gente chama de u também, mas que a derivada dela, né, fique exposta, entre aspas, dentro do próprio integrando, que a gente consiga substituir, de fato, trocar tudo pela nova variável. E se eu chamar, por exemplo, u de x, não vai acontecer nada. Se eu chamar u de cosseno x, eu vou derivar e vai aparecer um menos seno, de x. E aí eu não tenho menos seno de x dentro do integrando. De maneira que essa integral, especificamente, tá? Ela é uma integral que não é simples de resolver usando substituição. Até acho que, inclusive, não dá. Tá? Então a gente vai apelar pela integração por partes. Mas que fique claro que a integração por partes, que é o que a gente está vendo agora, tá? Ela é uma integração que a gente tem que especificar quem é u e quem é dv. Em outras palavras, a gente tem que encontrar um produto. Tá? Mesmo que às vezes esse produto não pareça existir. Tá? Nesse caso, está bem específico quem é o produto, né? O produto de x com cosseno x. Agora, quem é u, quem é dv? Tá? Bom, antes de eu sair dizendo quem é u, quem é dv, eu queria dizer que o livro tem várias especificações, vocês podem olhar, de critérios de escolha, que parece até inclusive macetes, alguns deles, tá? Outros têm realmente algumas coisas. Eu aconselho a vocês irem na tentativa, tá? Por que que eu aconselho, tá? Porque quando a gente faz mais tentativa e erro, escolhe o u, depois escolhe o dv, descobre quem é v, descobre quem é du e tenta resolver, pode ser que a gente fazendo tudo isso não consiga resolver igual. Então a gente volta lá e troca a nossa escolha de u e dv.
Tudo bem? Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente está treinando, em outras palavras, mesmo que a gente faça alguma coisa que no primeiro momento não deu. Tá? Então eu aconselho como questão assim, até de aprendizado que vocês não decorem muito critério, tá? para escolher o IDV. Tá? Então, para que vocês tentem. Lembre-se sempre que U você vai derivar e DV você vai integrar para chegar respectivamente em DU e V. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai escolher uma função para derivar que não só seja simples de derivar, e você vai escolher uma função dv para integrar, que também seja simples de integrar, e que isso não te leve a problemas maiores. Eu vou dar um exemplo, nesse mesmo aqui. Tá? Eu vou chamar aqui u de x, tá? Ou x de u, tanto faz, tá? E vou chamar cosseno de x de dv. Lembra que o dv tem que sempre incluir o dx. Tá? Então, por que eu vou fazer isso? Porque u sendo x, a derivada de du em relação a x vai ser 1. Então já fica bem mais simples. Tá? Então eu estou vendo que esse du que vai aparecer aqui, que é o que vai aparecer lá no final, na última integral, pode olhar aqui embaixo à direita, tá? Tem um du lá naquela última integral. Então eu vou precisar desse du. Então quando eu escolho u igual a x, o du vai ser simplesmente igual a dx, nesse caso especificamente. Então é muito simples. Então nesse caso eu estou escolhendo um u que eu já estou vendo que vai me resultar numa integral um pouco mais simples. Mas tudo bem, né? A ideia é essa. Vamos escolher e vamos fazer as contas, tá? Então quando eu escolhi u para sendo x, o dv só pode ser o resto, tá? Então o dv é cosseno x dx. Tá? Bom, du dx, como eu acabei de falar, derivando em relação a x vai dar 1, logo du é igual a dx. Tá? E por fim, dv é igual a cosseno x dx. Eu quero descobrir o v, então é a mesma coisa que a gente passar o dx para lá e integrar isso, para que a gente tenha que o v é igual a seno x. Simples, né? Tudo bem? Aqui eu fiz a conta um pouco mais devagar, então nas próximas eu vou fazer mais direto, né, na medida que a gente sabe que é meio óbvio para nós que a integral de cosseno venha a ser o seno. Tudo bem? Então tá. Então o que eu quero fazer? Eu quero que essa nova integral que eu não sei resolver, tá, x cosseno x dx, seja uma expressão que mesmo que envolva uma nova integral, eu aí sim consiga resolver essa nova integral. Então vamos lá. Como é que fica isso aí usando os termos que nós descobrimos? Fica u vezes v. U é x, v é seno x. Tá? Até aí tranquilo. Então já tem uma expressão, tá? Uma função nova que pode ser a representação dessa integral. Então agora, menos a integral, tá, de v du. Tá? E a integral de v du, se eu colocar tanto o v quanto o du onde tem que ser, a gente vai ter que vai ficar menos a integral de seno x dx. Tudo bem? Só que a integral de seno x dx é muito simples. A integral do seno é o menos cosseno. E quando eu colocar ali, menos com menos cosseno, vai dar mais cosseno. Agora eu pergunto, a expressão que sobrou aqui tem alguma integração? Não, não tem mais nenhuma integração, porque eu resolvi. Usei a integração por partes para expressar a primeira integral como um produto de duas funções menos uma outra integral. E essa outra integral foi bem simples de resolver. Já resolvida, está tudo aí. Então essa é a resposta, claro, é uma integração indefinida, falta colocar o mais c. Tá? Então é assim que a gente resolve, tá, a integração por partes. Como exercício, tá, fica para vocês derivar x seno x mais cosseno x e ver que de fato vai dar x cosseno x. Tudo bem? Como se fosse uma espécie de prova real. Tudo bem? Então tá, vamos para o próximo exemplo. Esse aqui é muito interessante. Tá? Eu acho que é um exemplo que a gente sempre tem que fazer em aula. Tá? Primeiro porque ele não fica evidente que é um produto. Tá? Como assim? Eu não estou vendo duas funções ali. Tá? Segundo que a gente não sabe qual é a integral, assim, não é intuitivo a integral de logaritmo natural de x. É intuitivo que a integral de 1 sobre x seja logaritmo natural de x, né? Porque a gente sabe que a derivada de logaritmo natural de x é 1 sobre x. E a integral de logaritmo natural? Em outras palavras, qual é a função que eu derivo e eu chego exatamente no logaritmo natural de x, né? Isso não é possível assim fazer, a menos por integração por partes. Por quê? Então eu tenho que escolher um u e um dv. Vamos ver se eu consigo fazer. Aí a primeira coisa que eu me deparo é que eu não tenho duas funções explícitas, mas eu posso, né, só para evidenciar, eu vou multiplicar por 1 lá dentro. E aí eu vou dizer que esse 1 vezes dx é o meu dv, tá? E vou dizer que o logaritmo natural de x é u. Por que essa escolha? De novo, aí é tudo com vocês, tá? Vocês têm que ir aos poucos ganhando essa experiência, mas, por exemplo, eu sei, tá, que a derivada de logaritmo natural de x é 1 sobre x, é bem simples, tá? E eu sei também que a integral de 1 também é simples, é x, tá? Então eu já estou vendo aqui, tá, que tanto a derivada quanto
a integral dessas duas funções escolhidas são simples. Por exemplo, eu não poderia escolher dv sendo o logaritmo natural de x dx, porque justamente ia voltar para o mesmo problema. Eu teria que integrar e eu não sei a integral de logaritmo natural de x. Então aqui fica bem clara essa escolha. Tudo bem? Então quando eu colocar u igual ao logaritmo natural de x, dv igual a 1 dx, eu já vou ter que, quando eu derivo u, eu vou ter que é 1 sobre x dx. Aqui eu já estou fazendo mais direto, tá? Seria du sobre dx dando 1 sobre x, mas eu já estou passando dx multiplicando. E por fim, meu v é x. Tá? Por que que é x? Porque eu estou tendo aqui que o dv é 1 vezes dx. Quando eu integro dv, eu chego em v. A integral de 1 é x. Tudo bem? Então aqui o que está acontecendo? Eu tenho tudo pronto. Tenho u, tenho v, tenho du, tenho dv. Então basta que eu continue fazendo a minha conta para ver o que isso dá. Pela fórmula de integração por partes, isso aqui é u vezes v, né? Então u vezes v é x ln de x, tá? Menos a integral da fórmula, tá? V du. Só que v du vai ser x vezes 1 sobre x, tá? Ou 1 sobre x vezes x, tanto faz. Só que x vezes 1 sobre x, né, vai dar 1, ele se cancela. Então isso aqui é 1 dx. E a integral de 1 é x. Então pronto, acabou. Se você ainda duvida de mim, aqui falta só uma constante c, mas se você ainda duvida de mim, você pode derivar x ln de x mais x, tá? Para ver onde você vai chegar. Tudo bem? Você vai chegar exatamente em logaritmo natural de x. Fica como exercício para vocês. Então a integração por partes ela é realmente poderosa. Ela inclusive nos faz obter fórmulas que a gente antes não sabia. Como por exemplo a integração no logaritmo natural de x. Tudo bem? Então assim, existem várias maneiras de fazer integração por partes, existem várias situações em que integração por partes vai ser muito útil, tá? E realmente é uma das ferramentas mais poderosas que tem no cálculo, tá? No cálculo de integrais especificamente, tá? E eu acho que a gente tem que treinar muito, porque realmente existem muitos exercícios, tanto na lista de exercícios quanto vão aparecer nos questionários para vocês, mas na verdade é uma ferramenta bem poderosa mesmo. A gente vai ver agora um último exemplo de uma coisa bem interessante que pode vir a acontecer, tá? E eu acho que é um exemplo que vale a pena falar, tá? Então, de novo, uma integração, tá? Que tem um produto aqui um pouco mais explícito agora, de funções que eu conheço, tá? Conheço inclusive as derivadas integrais, se eu pensar separadamente nelas, né? Mas que o produto delas como integral não é nada assim tão trivial. Então, em outras palavras, eu preciso descobrir quem são esses caras, mas eu não vejo aqui uma substituição evidente, tá? Não tem uma substituição simples que eu faça que eu consiga resolver isso. Então, vou ter que apelar por integração por partes. Eu vou escolher aqui, vou trocar a ordem aqui, e vou escolher u como sendo cosseno de x. Sempre se pergunta qual a derivada do seu u. É fácil? Nesse caso é. Tá? Vou escolher dv como sendo e na x dx. Né? Se pergunta qual é a integral do seu dv, para ver se você vai achar o v fácil. Nesse caso, e na x. Né? Então a derivada de e na x é o próprio e na x, a integral também. Tá? Então aqui eu já começo a escrever aquilo que eu tenho. Então u é cosseno x, dv na x dx. Du, aqui já derivando cosseno vai dar um menos seno, e já isolando dx também. E por fim o v vai ser e na x, porque dv é na x dx, então integrando isso eu vou voltar para o mesmo lugar, tá? Justamente pela escolha da função. Bom, e aí quando eu for fazer a conta, um negócio interessante vai acontecer. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar u vezes v, tá? Depois eu vou colocar menos a integral, tá? De v du, tá? E quando eu colocar menos a integral de v du, né, algo interessante vai acontecer. Primeiro que eu tenho e na x vezes menos seno de x dx, coloquei entre parênteses ali para não dar uma confusão, achar que é subtração, não multiplicação. Tenho menos lá de fora, tenho menos dentro, isso vai ficar mais, tá? Mais seno de x. Mas ficou uma integral, tá? Se não igual, muito similar à que eu estava tentando resolver no começo, que era e na x cosseno. Agora eu vou ter uma integral que é na x seno x. E alguém vai se perguntar assim, poxa, um pouco complicado esse exercício, né? No sentido de que eu identifico uma integral, vejo que ela é difícil, tento integração por partes e chego numa integral muito, mas muito similar, no qual apresento os mesmos problemas de integração, não consigo entregá-la fácil. Nada te impede, tá? E é por isso que esse exemplo é muito bom, de fazer novamente o processo. Como assim? Como se essa minha integral em amarelo fosse um novo exercício, tá? A gente vai fazer a integração por partes na integral em amarelo, tá? Então, se eu fizer isso, um pouquinho mais rápido, vou escolher u como sendo seno x, tá? Vou escolher e na x dx como sendo dv, eu vou ter du e v como estão ali. Cosseno x dx vai ser o du e v vai ser o e na x. Tudo bem? E isso, tá? Por mais que seja um novo problema,
eu vou poder dizer, olha, esta nova integral pode ser expressa por, vou usar a mesma fórmula de integração por partes, só que dentro do mesmo exercício, tá? Então aqui eu vou usar u vezes v, tá? Aqui eu vou usar menos integral e aqui eu vou colocar v du. E alguém vai parar e vai se perguntar, nossa, realmente não é para mim esse exercício, porque essa integral que falta agora é exatamente a mesma integral que eu tinha lá no começo, a qual eu não sabia resolver. Então pode parecer um beco sem saída, tá? Mas esse exemplo está aqui para mostrar que existem essas situações, vamos chamar de cíclicas, né? E elas acontecem justamente porque, principalmente com funções trigonométricas envolvendo senos e cossenos, porque as suas derivações e integrações elas voltam para senos e cossenos, tá? Então, em outras palavras aqui, a gente tem um resultado, tá, dessa integral em amarelo que deu essa outra integral em amarelo, só que essa nova integral, essa n x cosseno x, é exatamente igual à integral que eu quero resolver. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, essa integral é essa, e em outras palavras, a gente vai poder reescrever aquela integral como sendo n(x), seno x menos a integral de cosseno x, n(x) dx, que é exatamente igual a que eu queria. Antes de vocês saírem, né, aqui fica tentador cancelar, a gente não pode cancelar as integrais, né, porque na verdade uma é positiva e outra é negativa, mas a gente pode fazer o seguinte, vamos chamar a integral que eu quero resolver de i, só para limpar a notação, tá, para ficar simples, né? Vamos chamar aquilo que está lá no lado direito de i também, afinal é a mesma integral, não tem problema nenhum. Por mais que eu não saiba quanto ela vale, ela é a mesma integral. Então se eu fizer isso, eu estou dizendo que eu tenho i igual a n(x) cosseno x mais n(x) seno x menos i. Bom, se eu tenho i positivo e negativo, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o i para o outro lado, vai ficar i mais i, que é 2i. E olha que interessante, eu acabo de isolar o i. Então eu vou ter que esse i vale n(x) cosseno x mais n(x) seno x sobre 2. Só que o i não é exatamente a integral que eu quero resolver? Sim, o i é exatamente a integral que eu quero resolver. Então está resolvido, não tem problema nenhum. Tá? Então existem várias situações, tá, envolvendo integração por partes que pode ser que apareça a mesma integral lá no meio da conta que você queria resolver. Se isso acontecer, chama ela de i ou da letra que você quiser, tá? Isola esse i que você vai conseguir ter a sua resposta. Tá? E a integração por partes não é sempre também, tá, que a gente vai fazer uma única volta. A gente pode fazer uma volta, aparecer uma integral mais difícil, integra de novo essa integral mais difícil, pode ser que apareça uma terceira vez e assim por diante. Tá? Essas coisas elas realmente podem acontecer dependendo da integração que você escolhe. E também pode ser que você escolha u e v, ou u e dv, melhor dizendo, lá no começo, que não te deem uma integração simples. E uma simples troca de escolha pode salvar, tá, a sua integração. Só queria chamar a atenção aqui, tá, para encerrar, tá, é que se a integral for definida, se ela vai de a a b, basta que a gente aplique pelo teorema fundamental do cálculo em a e em b, tudo bem? Em outras palavras, a integral de u dv de a a b é igual a u v aplicado de a a b menos a integral de a até b de v du, tá? Simplesmente colocando o a e o b, não tem problema nenhum. Então essa parte eu não coloquei, mas é só aplicar os pontos, porque o que interessa aqui é o cálculo da integral. Tudo bem? Então tá, pessoal. Até a próxima.